Boa tarde ainda, não são nem 5 horas da tarde. Eu hoje estou aqui um pouquinho mais cedo. Normalmente eu estou vindo por volta de 6h30, 7 horas, né? Foi um dia tranquilo, fiz algumas coisas. Aliás, eu fiz bastante coisinhas pequenininhas, sabe? Aquelas coisinhas que a gente vai adiando. Hoje foi o dia de fazê-las. E plantei 3 roseiras que eu havia comprado a semana passada e me esqueci. Ainda bem que elas estavam, né, protegidas, estava na embalagem que eu comprei. Eu só tinha colocado ela lá fora, né, para ela. Eu falei assim, eu vou colocar aqui para elas aclimatarem, né? E aí eu planto depois. Eu pensei em fazer isso, né? Isso foi quarta-feira passada, gente. Só hoje que eu lembrei. Eu estava lá no fundo olhando umas mudas que eu tentei fazer e não deu certo. Aí eu lembrei, falei: "Gente, desde quarta-feira que as coitadas estão lá para plantar e eu não plantei". Ai, ai. Estou aqui vendo a minha cidade favorita. De lá já é noite. Lá já são 6h30 e já está de noite lá. É porque escurece, igual aqui na Inglaterra, escurece muito cedo no inverno. É, tem inverno também em Jerusalém, viu? No Middle East também tem inverno. Não é uma temperatura só igual no Brasil, não, viu, gente? Lá também cai. Andou nevando há uns 10 dias atrás. Pois é, hoje foi um dia gostoso, tá, esfriou um pouquinho. Até ontem estava 13 graus, hoje já desceu para 11. Eu espero que não continue descendo, porque você sabe que aqui na Inglaterra pode nevar até abril. Já tivemos nevasca pesada mesmo em abril. Uma vez eu estava em Chipre e aqui nevou assim violentamente de ficar assim, um tanto assim de neve, ó, ali na frente, nos jardins, né? Eu estava lá em Chipre, escapei dessa nevasca. Mas, então, é muito incerto, sabe, gente? O clima aqui, até entrar a primavera, é bem incerto. Pode, por exemplo, foi 13 graus, né, esses dias para trás, estava bonito, uns dias bons, e dava para ficar mais sem. Ainda tô, tá vendo? Ainda não coloquei o lenço, não, que ainda não tá, a orelha ainda não está esfriando. Eu uso bastante o pano por causa da orelha, que eu não quero ter problema de ouvido. Mas hoje tá bom, né? Ah, então, tá nublado como sempre, né, gente? Aqui, dia de sol é um por semana. E o resto é mais nublado. Bem que nós tivemos 2 dias seguidos de sol a semana passada, mas não é o normal do inverno. Então tá, hoje vamos terminar o livro de Jonas. É um livro bem pequenininho, os capítulos são bem curtos, né? Mas temos aprendido, tem sido um aprendizado, né, gente? Andar por esses profetas. Para mim tem sido assim revelador. Revelador. Detalhes que mesmo eu estava até comentando com a minha irmã. Eu falei, Marlene, os nossos seminários deviam fazer como os, ah, os, eh, os ortodoxos lá em Israel. Estudar o Torá o tempo todo. Eles estudam o Torá, gente. Aí é guimetria, é tudo, é versículo por versículo, palavra por palavra em hebraico, né? Então, eles estudam mesmo, e tem aquelas salas imensas, aí fica todo. E qualquer um pode entrar e estudar, gente. Não é, você não precisa estar matriculado, não, sabe? Todos os lugares, quando eu estive lá no sepulcro de Sara e Abraão, né? Lá em Hebrom, tem a salinha separada, sabe? Aí tem o Torá lá, aí você pode abrir e estudar, sabe? Tem as salinhas, cada um fica numa salinha. E tem umas tem mais pessoas, tem umas que são sozinhos, né? Alguém que quer fazer uma pesquisa mais profunda. Tudo aberto, assim, você pode entrar e estudar. Olha que coisa mais gostosa, né? Então, gente, é isso aí. E eu, lá em Jerusalém, né?
na área judia, eu ficava olhando pela janela, aquele mundo de rapaz novo, sabe, velho, então uma mistura de menino, as crianças também gostam de estudar o Torá, gente, elas têm orgulho, sabe, de dizer que são judias e que estudam o Torá. Então, você vê aquelas coisinhas pequenininhas assim, ó, 10, 11, 12 anos, 7, 8, tudo lá estudando Torá. É. Diferença dos nossos cristãos, né? Pois é. Pois é. Os nossos seminários deviam ser abertos para quem quisesse chegar e estudar, viu? Se algum diretor de seminário me ouvir, pega essa ideia. Chama as crianças para estudarem a Bíblia. Faz a diferença, gente. Faz muita diferença. Tá? Fazer isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Descobrindo tantas coisas e ensinamentos incríveis, né, gente? Ensinamentos incríveis de como viver uma vida melhor na presença do Eterno e na presença dos nossos irmãos aqui também, né? Ai, Jesus. É um sonho, viu, gente? Então, vamos lá. Jonas tinha um temperamento que eu vou te contar, viu? Eita, homem complicado e custoso. Ele devia dar muito trabalho na escola de profetas, viu? Mas vamos lá, o capítulo 4 do livro de Jonas. E eles intitularam A Ira de Jonas. Pois é. Você já viu um pregador que sobe no púlpito e prega, e aí tem uma conversão maciça e ele fica com raiva? Pois é, foi o que Jonas fez. Gente, eu acho que nunca houve no planeta um pregador que tivesse tanto sucesso como Jonas. Gente, uma cidade de 120 mil pessoas se dobrando diante do Altíssimo, pedindo a misericórdia, jejuando, clamando. É um pregador de sucesso, não é? Mas ele não ficou feliz, não. Porque o orgulho dele, o orgulho judeu dele, não é nem judeu, o orgulho israelita dele, porque ele era da tribo de Israel, né? Ele não era lá de Judá, ele era da tribo de Israel, ele era do Reino do Norte. Tinha estudado na escola de profetas de Betel, bem. Betel não era uma escola muito, né, muito assim, ortodoxa. Eles adoravam outros deuses lá, né, no Reino do Norte, lembra? Pois é. E Jonas era de lá, então ele ainda não tinha aprendido a humildade, não, sabe? A tolerância, o amor incondicional, ele ainda não sabia isso, né? Ele não era como Isaías, não. Gente, Jeremias, se Jeremias tivesse tido esse sucesso que Jonas teve, Jeremias não teria morrido, gente. Levado cativo para o Egito e morrido lá. Ah, Jeremias adoraria ter essa conversão em massa desse jeito, né? Mas o coitado não teve. Nós vamos estudar Jeremias mais na frente, tá? Ainda tem alguns outros pequenos profetas para a gente estudar antes de entrar em Jeremias. Mas vocês vão ver o sofrimento de Jeremias. O sofrimento de Jeremias. E Jonas teve esse sucesso todo e ele ainda se ira contra o Eterno. Porque o Eterno perdoou. Ai, meu Deus, vamos lá. Mas desgostou-se Jonas extremamente. Gente, olha isso. Um pregador que consegue 120 mil almas e fica extremamente irado. Ai, meu Pai eterno, Jonas, depois de toda a experiência que ele teve de 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, ainda não foi suficiente para amansar o coração de Jonas.
Gente, tem gente que é assim. O Senhor dá tudo para essa pessoa. O Senhor abençoa ela de todas as formas. Tira ela de um lugar ruim, coloca ela num lugar melhor, dá a ela centenas de oportunidades. E essa pessoa ainda reclama, essa pessoa ainda chora, essa pessoa ainda fica irada com o eterno. Como se o eterno tivesse culpa do quê? De ser bom? Então, mas desgostou-se Jonas extremamente, olha a palavra, gente, e ficou irado. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Quer dizer, ele já havia, quando ele fugiu, ele já tinha falado, quando o Eterno falou, Jonas, vai para Nínive e prega em Nínive. Ele deve ter comentado com todos os seus colegas, seus amigos lá de seminário, né, lá da escola de profetas. E falou, eu não vou não. Deve ter falado assim, eu não vou não, porque eu sei que Deus, ele fala as coisas, mas ele não faz. É, pois é. Foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso. Jesus do céu, tem misericórdia de nós. Tardio em irar-se e grande em amor. Até contigo, Jonas, até contigo, Jonas. E que te arrependes do mal. Gente, olha, desculpa de Jonas por ter fugido. Tomando um chazinho para esquentar. Gente, olha a desculpa de Jonas por ter fugido da primeira vez. Olha o que ele diz. Ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Quer dizer, né? Ele já estava, o planejamento dele já tinha sido feito. Quando ele recebeu a comissão, né? Quando ele recebeu a missão de ir para Tarsis, ele já falou, de ir para Nínive, ele já falou, não vou não. Vou não, porque o Senhor, olha aqui, ó. Por isso é que eu apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrependes do mal. Ai, Jonas, se você soubesse o que aconteceu com Nínive, se você soubesse, se você tivesse uma ideia, talvez o que faltou para Jonas era o ministério de visão, né? Se Deus tivesse dado para Jonas as visões que ele deu para Miqueias, as visões que ele deu para Amós, lembra o coitado do Amós? Pois é. De ele ver o futuro, mas Jonas não tinha essa capacidade de ver o futuro, por isso que ele fala assim, porque mesmo com todo o amor que o Eterno tem, ele destruiu Samaria completamente, espalhou todo mundo até hoje. Pois é. Agora, ó Senhor, tira a minha vida. Olha, gente de Deus. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ai, ai. É, Jonas. Ele devia ser. Como é que aí no Brasil tem pessoas que são fleumáticas? Tem esses negócios, né? Eu acho que ele era sanguíneo, né? Eu acho que Jonas era sanguíneo. Ele ia no impulso, tá? Ele ia no impulso. Mas o Senhor respondeu: é razoável essa sua ira, Jonas? Jonas deve ter ficado com essa resposta, então, é aí que ele deve ter ficado com raiva. Por quê? Agora, mas o Senhor respondeu: é razoável a sua ira? Jonas saiu da cidade
Ele deve ter andado, porque se a cidade era de 3 dias de caminhada, ele deve ter nossa, gente, você imagina Jonas andando com raiva do Eterno, saindo dessa cidade? Que ele deve ter andado uns 2 dias para sair da cidade, né? Ele estava no centro da cidade, né? Junto lá do palácio. Aí ele saiu. Deve ter andado uns 2, 3 dias para chegar fora da cidade. Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente dela. Ao oriente. Oriente, ocidente. Então ele sentou do lado esquerdo da cidade, né? Aí fez uma barraca e se sentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, ele andou uns 2, 3 dias para sair fora da cidade, foi lá para um montinho, né? Foi lá para uma montanhazinha. Se você mora aí numa cidade, a minha aqui não tem nem jeito, porque não tem nem montanha aqui em Londres. Mas para eu sair fora de Londres, fora, eu levaria andando uns 5 dias para sair fora da cidade. A cidade de onde eu estou é muito longe, é muito grande. Londres tem, sei lá, 7 milhões de habitantes. 7 para 8 milhões de habitantes, é muita gente, né? Então eu demoraria uns 5 dias para sair fora da cidade, andando. Jonas deve ter levado uns 3, porque diz que a cidade era 3 dias de jornada, né, para você cruzar ela. Então, ele deve ter andado uns 2, 3 dias, né? Aí subiu lá no monte, pegou umas tabuinhas lá, umas coisinhas lá, umas palmeiras, pegou umas folhas, cobriu e fez uma barraquinha para ele. Deve ter feito um fogão, abriu um fogo no chão, né, para cozer alguma coisa. Eu falei, agora eu vou ficar aqui, vou esperar. Deve ter levado umas coisinhas para ele comer, né? Alguma coisinha assim, e ficou lá. Então o Senhor fez nascer uma aboboreira, um pé de abóbora. Pois é. Que subiu por cima da barraquinha de Jonas, né? Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Então, quando ele viu o pezinho de abóbora nascendo, ele ficou todo feliz. Deve ter levado assim um pé de abóbora quando ele começa. Ele é bem rápido, né, gente? O pezinho de abóbora não demora bem para. Demora muito, assim, não. Uns 15 dias, 20 dias depois que ele nasce, ele já está subindo, né? Como Jonas, a profecia de Jonas dizia que em 40 dias Deus ia acabar com a cidade. Logo que ele começou, na primeira semana por certo, e até na segunda, todo mundo estava jejuando, se converteu e tudo. Aí ele saiu fora da cidade. E aí deu tempo dessa bobureira que já devia estar lá, né, começando a germinar, porque senão. E aí deu tempo, né, de 40 dias, é um mês e meio. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e essa se secou. Então, a boboreira surgiu, cresceu rapidamente, porque era a mão do Eterno que estava fazendo aquilo. Aí, quando a boboreira estava bem bonita, lá em cima cobrindo tudo, que ele ficou todo feliz da vida, pensou, agora eu vou ter abóbora também para comer, né? Aí o que o Eterno fez? Enviou um bichinho. Na noite o bichinho voou e bateu lá. Pois é. E aí comeu, né? Comeu certo, comeu a base dela e ela secou.
Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Bom, gente, o que significa que ele deve ter perdido todo o cabelo dentro da barriga da baleia, né? É. Olha que situação de Jonas. Mas Deus enviou um bicho, o versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e essa se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Mesmo estando embaixo dessa casinha que ele fez, gente. É porque lá é muito quente. E como veio uma brisa calma, não tinha vento para aliviar o calor. E aí ele sentiu. Como ele devia estar ainda com consequências, né, da estadia dele dentro do peixe, como eu falei para vocês no começo, que ele deve ter tido, assim, deve ter saído com muita, muita, muita ferida, né? Ele deve ter perdido o cabelo também. Pelo que com toda a sua alma desejou morrer. E disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da boboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Está vendo como é que ele era sanguíneo? Ele não se dobrava. Jonas não se dobrou à misericórdia e à onipotência do Eterno. Como ele era difícil, hein? Como temos pessoas difíceis assim hoje, tá vendo, gente? Ele era da casa de profeta, gente. Ele teve uma missão dada pelo Eterno. Então ele não era qualquer um, ele era um homem que havia se submetido, ou prometido se submeter à vontade do Eterno, porque um profeta sabia que o Eterno é quem manda. Quando o Eterno fala, você faz. Mas Jonas ainda não havia aprendido isso. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da boboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Ele fala com o Eterno: eu tenho razão de ter irado. O que você acha disso? É. Gente, nós temos que aprender essas lições e não cometê-las. Porque esse livro de Jonas, ele está aqui na palavra para que nós vejamos a atitude que nós não devemos ter. Disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade. E aí terminou o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas nos ensina o que não devemos fazer. Primeiro, questionar as decisões do Eterno. Quem somos nós? Quem somos nós?
Ele é o criador de todas as coisas. Ele diz aqui para Jonas: Jonas, eu fiz crescer um pé de abóbora, assim, ó, rapidinho. Ela cresceu, ela cresceu, enrubesceu, cobriu a sua cabana, mas eu preciso te ensinar uma lição. E aí ele manda um bichinho que come o caule da aboboreira, faz ela secar. Quando o sol chega, murcha tudo, e Jonas perde aquela sombra que estava por cima da sua cabana. E aí Jonas, ele já está virado. Ele já estava esperando, ele disse que ia sentar lá e esperar a destruição de Sodoma, de Nínive. Era essa a intenção dele. A intenção dele não era de ver o povo convertido e vindo até ele e agradecer pelo que ele havia feito. Não, essa não era a expectativa de Jonas. Jonas queria saber e ver o que ia acontecer com a cidade. Ele queria ver a cidade pegar fogo. O que o Eterno poderia ter feito naquela cidade, se eles não tivessem se convertido, era um grande terremoto, mas aí Jonas também pereceria junto com a cidade. Né? Jonas também morreria se houvesse um tremor de terra tão grande, ou abrisse lá um vulcão e destruísse tudo, né? O que nós não devemos fazer é a lição de Jonas. Primeiro, não devemos desobedecer e fugir. Não adianta fugir. As consequências da fuga são piores. Você vai ter que cumprir o ministério que foi colocado na sua mão e depois você vai ter que ainda sofrer as consequências da sua atitude. Foi o que aconteceu com o Jonas. As consequências de estar dentro de um peixe por 3 dias deixou o corpo dele totalmente deformado, gente. Ele deve ter ficado com feridas pelo corpo. Perdeu os cabelos e tudo. Então, as consequências da atitude dele foram horríveis. E a outra coisa, não vamos ficar felizes com uma alma. O que o Eterno falou na palavra? Que uma alma vale mais do que todo o resto. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não é outras pessoas, não. O mundo inteiro, quer dizer, as plantas, a terra, o céu, as águas, o mar. Uma alma vale mais que tudo isso. Que todo o ouro que existe na terra, que todo o diamante que existe na terra. É isso que o Eterno quer dizer quando ele diz isso. Que uma alma vale mais que o mundo todo. Não um mundo de gente, mas um mundo material. E Jonas, ele teve mais, porque aqui no final fala, né? Mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre uma mão direita e uma mão esquerda. Você sabe por que o Eterno tem misericórdia desse mundo nosso? Porque as pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu estava vendo uma enquete que fizeram no Brasil, as perguntas que fizeram lá para as pessoas. Eu fiquei impressionada com a ignorância histórica, geográfica das pessoas. É incrível. Elas não sabem nada, não tem conhecimento de nada, não procura, não estuda, não vai atrás. Por isso que a misericórdia de Deus é infinita. Porque nós, os humanos, realmente estamos muito atrasados em termos espirituais, gente. Precisamos muito aprender. Então, outra lição. Muitas lições, né? Nesse pequeno livro de Jonas. Jonas deve ter morrido logo depois disso, porque a infelicidade dele era muito grande, ele nem voltou para a terra dele, coitado, ele morreu lá mesmo em Nínive.
Ele deve ter morrido bem cedo. Ele não deve ter vivido mais do que 2, 3 meses depois disso, não, viu, gente? Ele deve ter realizado o sonho dele de morrer. Mal sabia ele que ele não morre, né, gente? Nós só passamos de um estágio para outro. É, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E te abençoe também. Ah, tem uma experiência de um pastor aí do Brasil. Ele mora nos Estados Unidos. E que ele teve uma experiência espiritual e ele viu Jonas. É, o eterno, o Messias, Jesus de Nazaré, mostrou para ele como é que ele tirou Jonas. É incrível, uma experiência incrível desse pastor. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde e noite aí no Brasil. E amanhã estaremos estudando mais um outro profeta. Esse outro é só um dia. Vai ser só um dia, porque ele só tem um capítulo, o livro desse profeta. Mas temos muito que aprender com ele também. Tá bom? Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde aí. Tchau, tchau.